Família acima de tudo é bíblico? O que vem primeiro? Família, filhos, Deus? Quero finalmente reagir a esse vídeo. Vamos assistir junto comigo, sem mais delongas aqui. Quero assistir a esse vídeo aqui, vamos ver. Assiste comigo aqui, vamos A ver. gente ama cada um deles aqui, mas a partir de hoje, a gente está entregando eles para Jesus. Talvez o ministério vai demandar mais que a família, ou que a família vai demandar mais do que o ministério. Não é tão simples assim. Porém, você não precisa abrir mão de um para construir o outro. Fala pessoal, tá rolando aí uma discussão muito forte em relação à família e ministério, até por conta de um vídeo que até imagino que você já tenha assistido. Se liga nisso. Olha pro papai. Antes de ver, sem mais delongas, eu queria muito reagir a esse vídeo já há algum tempo. Por que eu queria reagir? Porque eu sou pastor, estou plantando uma igreja. Estou aqui há 5 anos no campo missionário, mas liderei por mais de 10 anos famílias. E casado, né? Sou casado há 18 anos. E aí eu vi esse vídeo e fiquei ainda mais escandalizado com os comentários que eu vi ali há 3 semanas que eu vi nesse vídeo. E agora eu quero assistir aqui esse vídeo junto com você, tá bom? Pai aqui, tá vendo essas pessoas que estão aqui? Durante esses 2 anos e meio, nós dedicamos tudo que nós tínhamos para ele. Nós amamos esse povo, filho, Zequinho. A gente ama cada um deles aqui, mas a partir de hoje, a gente está entregando eles para Jesus, para poder pastorear vocês, para poder ouvir vocês e para poder ser uma voz na vida de vocês. Bom, o mais importante não tem a ver quem são essas pessoas ou até qual que é o cenário. O que eu quero falar com você hoje é sobre essa mensagem que o vídeo comunica e como que isso, na verdade, toca numa questão muito latente para nós como cristãos, até especificamente para mim que sou pastor junto com minha esposa, os que estão no ministério. Eu tô falando aqui sobre essa tensão entre ministério e família. E dentro disso, eu quero levantar alguns pontos com você. Então vamos lá. Primeiro ponto. Família acima de tudo ou Deus acima de tudo? Hum? É a pergunta. Porque no Brasil, o conceito de família acima de tudo é algo muito latente dentro do cidadão brasileiro. E é um conceito que, para muitos de nós, soa como algo tão nobre, tão honroso, que remete à lealdade, a prioridades alinhadas. E isso não está presente apenas na massa da nossa nação, mas também está dentro da igreja. Então, quem é líder dentro da igreja vai saber falar tanto quanto eu sobre quantidade de pessoas que limitam o seu envolvimento com a igreja por uma suposta priorização da família. Agora, eu não estou querendo também descartar que existem casos legítimos aonde isso deve ser feito. E de maneira alguma estou atacando aqui a importância da família, porque eu entendo que a família é a base da sociedade. Família é um projeto de Deus existente desde o Jardim do Éden. Também é inegável que cuidar da família é algo bíblico. É tão fundamental que lá em 1 Timóteo 5,8 o texto diz: aquele que não cuida de seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que o descrente. Porém, a pergunta que fica é: família acima de tudo é algo que está na Bíblia? É bíblico? Porque nós somos chamados para viver de acordo com a palavra de Deus. Então, como cristãos bíblicos, temos que responder essa questão. Mas antes que eu responda, pensa bem aqui consigo mesmo de uma maneira bem vulnerável e honesta, porque a verdade é que, de acordo com as escrituras, não é a família que tem que estar acima de tudo, é Deus que tem que estar acima de tudo. Então, o primeiro lugar de nossas vidas pertence a Deus. E nós devemos buscar fazer a sua vontade acima de todas as coisas. Olha só esse diálogo com Jesus em Mateus 22, versículo 36 diz: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E olha só a resposta de Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Bom, fazer a vontade do Senhor deve ser sempre a nossa prioridade por aquilo que Jesus está dizendo. Não se engane, ele tem uma vontade específica, uma missão específica para cada um de nós. Agora, o mesmo Deus que quer que você tenha uma família saudável, porque é isso que ele quer, também quer que você cumpra o seu propósito. Aí você vê a tensão. Porém, aonde é que mora o perigo?
entendendo que nós não sabemos o contexto, pelo menos eu não sei. Não dá para entender todos os detalhes através do vídeo, mas o que foi postado comunica uma mensagem de que cuidar da sua família é preciso escolher entre família e ministério, como se fosse algo antagônico, onde são opostos, quando na verdade Cara, isso é uma mensagem falada por muitos, né? A cada dia mais falado no nosso meio como igreja. Eu acredito que sim, eu estou completamente alinhado com essa visão aqui, que Deus é acima de tudo. Mas esse acima de tudo não quer dizer que você vai negligenciar a sua família, porque até o primeiro texto eu tinha isso na cabeça, aquele que negou, nega a fé, aquele que não cuida da sua própria família. Cara, é imaginar que eu cuido da obra e Deus não vai cuidar dos meus, eu vou deixar. Isso fala mais sobre uma religiosidade. É aqueles que querem passar, não estou dizendo que é o caso, tá bom? Desse do vídeo, mas há muitas pessoas que ele quer passar uma falsa religiosidade para quem tá fora. Então ele é muito bom lá fora, ele é muito legal, ele é muito simpático, ele é muito um homem de oração e dentro de casa ele tá negligenciando. Mas uma frase que eu gosto muito de dizer, que se torna verdade para mim, é que casamento ele sustenta ministério, ministério não sustenta casamento. Mas Deus, eu prefiro pensar, Deus é o primeiro, mas eu gosto mais de pensar em Deus em todas as coisas. Deus ele está no ministério, como Deus também é aquele que está na família. Então ele está no meu casamento, ele está na criação dos meus filhos e não separado. Ó, se eu fazer isso, quer dizer que ele não está aqui? É uma coisa que e é eu fazendo a obra de Deus apaixonado e ainda assim cuidando da minha família, é que eu estou demonstrando para minhas filhas, eu tenho 2 filhas, é que Deus é maravilhoso e poderoso. Então é eu fazendo a obra dizendo para ela e tendo uma família assim, sendo um bom pai, um bom marido, que eu mostro para elas é suficiente, é possível cuidar bem do ministério e ainda ter uma casa estruturada. Aí tem pessoas que dizem, impossível, tem que viver. Então você não está vivendo a obra de Deus, está vivendo um ativismo todo dia na igreja para lá e para cá. Mas enfim, vamos deixar continuar aqui. não são. Você não precisa abrir mão de sua família para viver Sim. o chamado de Deus na tua vida. E você não precisa abrir mão do chamado de Deus na tua vida para viver bem a sua família. Vemos, inclusive, que o apóstolo Paulo, ao escrever ao seu filho na fé, Timóteo, que era o bispo da igreja de Éfeso, ele fala que isso aqui são os pré-requisitos de liderança ministerial. E ele menciona família. 1 Timóteo 3:2. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Versículo 4, ele fala: o bispo deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Agora, em nenhum momento você vê nesse texto Paulo trazendo família como um empecilho para o ministério. Pelo contrário, Paulo vê a capacidade de exercer os dois, família e ministério, como um ponto qualificatório justamente para a liderança eclesiástica. Esse é o ponto que a gente precisa pensar e meditar. Segundo ponto que devemos pensar é: será que nós não precisamos ajustar a nossa perspectiva? E eu acho que sim, porque é justamente nessa hora que as pessoas já começam com histórias de como o ministério destruiu minha família, ou eu vi os filhos dos meus pastores sofrendo por causa do ministério, etc, etc. Que sim, existem diversas histórias assim e infelizmente muitas legítimas. Isso é lamentável. Agora, se você passou ou está passando por isso, eu quero dizer que eu me compadeço por você. E eu oro para que você encontre restauração e saúde em nome de Jesus. Eu também sou parte, cresci na igreja como parte de uma família ministerial e vi muitas coisas, experimentei coisas que se tornaram marcas na minha vida, até eu passar por uma cura onde o Espírito Santo passou um bálsamo. Agora, essas histórias de traumas ministeriais geralmente ficam bem conhecidas e elas ajudam a criar essa narrativa, essa ideia que para ter uma família saudável você precisa abrir mão do ministério. Mas por que não contamos também as inúmeras histórias de pastores, de líderes, de missionários que construíram suas famílias no campo, na igreja, no ministério, e são famílias saudáveis e nunca abandonaram o ministério, pelo contrário, foram fiéis ao chamado e os filhos foram abençoados Sim. justamente
por conta desse sacrifício. Por que a gente não compartilha aquilo que deveria ser exemplo? E não ficar enfatizando só as histórias de disfunção. Então, eu tô aqui para te falar que você não precisa escolher entre família ou ministério. Você deve, na verdade, buscar viver família em ministério. É aquela afirmação de Josué 24, tão conhecida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou eu e minha família serviremos o Senhor. Então, o ministério, ele não deve ser visto apenas como algo, isso aqui é coisa do meu pai ou é coisa da minha mãe. Não. A família deve ser vista como uma família sacerdotal que serve ao Senhor. Porque é inevitável que se o teu pai está no ministério, você vai ter como um filho o ônus e também o bônus do fato do teu pai estar no ministério. Agora, isso é algo que eu busco viver para minha própria família, construir minha família dessa forma. E nem sempre eu sou perfeito, eu sou o primeiro a admitir que temos várias falhas no processo. Mas eu tenho visto que esse é um fator comum entre homens e mulheres de Deus que chegaram ao fim das suas carreiras, dos seus ministérios poderosos, com famílias saudáveis. Obviamente, a prática disso é algo que demanda intencionalidade, demanda esforço, demanda renúncia, demanda muita dedicação. São anos e muita lágrima, é muita oração, muito suor. E sim, vai ter momentos onde talvez o ministério vai demandar mais que a família, ou que a família vai demandar mais do que o ministério. Não é tão simples assim. Porém, você não precisa abrir mão de um para construir o outro. E família e ministério é sim a chave. É algo que é inspiracional. Uma casa sacerdotal é um emblema de esperança para uma geração que não está encontrando nem uma família funcional e nem uma igreja saudável. Isso é o que nós devemos estar buscando ser. E o que deve ser cada vez mais exposto e falado em nosso meio é justamente exemplos como esse. Para que os jovens não venham ficar achando que precisam ficar sempre numa escolha binária. É isso ou aquilo, é família ou igreja. A minha oração é que o Senhor levante uma geração que almeja servir a Deus acima de tudo, criando uma família saudável e permanecendo fiel no ministério que o Senhor os confiou. A frase famosa de Josué 24, mas eu e minha família serviremos ao Senhor, ou eu e minha casa serviremos ao Senhor. E sim, eu creio que essa é a vontade de Deus, que você e tua casa sirva a Deus. Agora, um ponto também para reflexão é quando Jesus é perguntado sobre sua família. Será que você não vai dar atenção para sua família? Mateus 12, versículo 48. E daí Jesus pergunta: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, ele disse: aqui está a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que Jesus também está trazendo aqui é que a vontade de Deus é suprema. A vontade de Deus deve ser preeminente. A vontade de Deus tem que ser a prioridade da vida do cristão. E sim, é a vontade de Deus que você tenha uma família, mas é a vontade de Deus preeminente que você cumpra o teu chamado. E Deus realmente quer que você e tua casa venham cumprir o chamado que Ele deu para tua família cumprir. A minha oração é que o Senhor levante uma geração que almeja servir a Deus acima de tudo, que venha ter um compromisso com a noiva de Cristo, criando dentro desse compromisso uma família saudável e permanecendo fiéis no ministério que o Senhor os confiou, doutrinando, discipulando os filhos e fazendo da sua família os primeiros discípulos. Essa é a minha oração, porque é da vontade de Deus que você viva família e ministério. Por isso, não abrace essa falácia de é isso ou aquilo, mas abrace o desafio que Deus nos lança de família e ministério. Que o Senhor abençoe nossas famílias. Sabe de uma coisa? Um texto aqui que eu me lembrei quando eu falava, estou de acordo completo com essa fala, muito sábia e direcionada nesse vídeo aqui. Eu lembro do chamado de Noé. Noé teve o chamado de fazer a arca. Achou ele, e deu um chamado. Deus não era para sua família, era para Noé. E Noé, ao cumprir o chamado de Deus, o propósito de Deus ali de fazer a arca, ele e toda a sua família foram salvos através dele responder a Deus.
Ele poderia ter cuidado somente da família, mas cumprindo o chamado que Deus tinha para a vida dele, ele salvou a sua casa inteira. Isso é algo incrível. Os filhos entraram na arca, foram com ele, obedeceram e foram salvos. Então acredito nessa maneira, até porque eu vivo, não estou falando só de conhecimento, mas eu vivo isso. Plantando a igreja e liderando há tanto tempo. Tem renúncia? Tem. Às vezes tem que abrir mão muitas vezes? Sim, tem. Mas eu também estou passando uma mensagem. Isso é uma vida que eu estou vivendo, não é um conto de fadas. E Deus está em tudo, está na criação, está no casamento, está no relacionamento com os meus filhos, que é isso. Deus é bom em todo o tempo. Então é isso, se você gostou, se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. E nós temos vídeos aqui no canal todo dia, então se você não me segue, já me segue. Até o próximo vídeo, fica na paz, um abraço.